Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o fator confiança. E nós estamos na série Enraizado, baseada no livro do pastor Benny Lipscher. E nós passamos a primeira mensagem que o pastor Ozinei pregou sobre por que os enraizados duram quando nós abrimos esta série. A segunda mensagem foi pregada falando sobre florescer no processo. Estas duas mensagens anteriores falaram a importância de um sistema de raiz, de estar fundamentado, e também falaram de florescer no processo. Nós ouvimos sobre o bambu chinês, por exemplo, que leva muito mais tempo para se desenvolver o sistema de raízes do que para ele quebrar acima da altura da terra e a gente ver algum resultado. 5 anos de só formação de raízes, mas em um mês e meio, ele atinge alturas de vários metros, podendo chegar até 10 mais metros de altura, crescendo até às vezes 1 metro por dia. Nós hoje vamos falar sobre o fator confiança, então. E para falar sobre o fator confiança, é confiança em Deus. Nós ouvimos muito pessoas falarem, olha, você pode confiar em mim, mas também ouvimos pessoas falarem, olha, eu confio desconfiando. Nós não vamos abordar nessa mensagem de hoje a confiança em outra pessoa. Nós estamos falando na confiança em Deus. Por quê? Se eu não tiver bem desenvolvida a minha confiança em Deus, eu vou ter dificuldade em confiar em alguma pessoa. A Bíblia menciona na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 4 e no verso 16, o seguinte: assim, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Interessante, aproximar do trono da graça, aproximar de Deus, o trono da graça com confiança. Mas a fim de receber o quê? Misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é quando eu não recebo a punição que eu mereço. Então Deus está tendo misericórdia de mim, eu não recebo a punição que eu mereço. E fala então, recebermos misericórdia e encontrarmos graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido da parte de Deus. Vamos dizer assim, simplificando, a misericórdia apaga o meu débito e a graça começa a construir um crédito, começa a acrescentar aquilo que eu não mereço. Para que possamos ser ajudados no momento oportuno, no momento da necessidade. Então, eu me aproximo de Deus, aonde há misericórdia, aonde há graça. Mas não é simplesmente aproximar para aproximar. Aproximemos com confiança. É isso que a Bíblia diz. Esperamos ao longo da mensagem de hoje que fica bem enfatizado e claro como nós podemos aproximar de Deus com confiança. A Bíblia menciona em Provérbios de Salomão, no capítulo 3 e no verso 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O homem pode ter o seu ego e ele querer confiar em si mesmo, em sua própria capacidade, em suas habilidades, mas no fundo, todos nós temos uma dependência de Deus. O salmista Davi, ele escreveu no Salmo 18 e no verso 2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem eu confio, em quem me refugio. Deus é a minha rocha, uma rocha. Mas Ele é também a minha fortaleza. Onde é a fortaleza? Onde eu estou protegido, onde numa batalha eu sinto confortável em poder dali lançar os meus dardos, as minhas armas. Então Ele é uma rocha, mas Ele é também a minha fortaleza. Então eu estou guardado, eu estou protegido em Deus. Era essa confiança de Davi. O profeta Jeremias escreveu o seguinte, olha, o fato de confiar no ser humano, a confiança que eu falo de depender de Deus, nós não podemos ter uma confiança cega de uma dependência no ser humano, porque as pessoas vão de uma forma ou de outra nos desapontar. Pessoas são diferentes, mas a Bíblia diz o seguinte, bem-aventurada é a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bem-aventurado, você quer ser uma pessoa bem-aventurada? Confia no Senhor. Bem-aventurada é a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E o que diz, prosseguindo,
Em Jeremias 17, versos 7 e 8 diz: porque eles serão como a árvore plantada junto às águas, que espalham o seu sistema de raízes pelos rios, e não temem quando vem o calor. Estamos vivendo dias bastante quentes nesse verão de 2019 aqui no Tennessee, e se esse calor incomoda, a árvore plantada, que confia em Deus, junto às águas, ela não teme nenhum calor. O calor vem, ela não teme. As folhas delas estão sempre verdes. Ela não se preocupa no ano da seca e nunca falha em produzir frutos. Nós ouvimos nas mensagens anteriores que nós existimos também para produzir frutos. Imagine na vida de qualquer um de nós temos várias áreas. E vocês podem olhar na tela, eu tenho um slide que mostra 6 áreas, e eu pus só número porque você pode colocar qualquer área que você imaginar. Você pode colocar a sua área sentimental, a sua área profissional, você pode colocar a área da sua fé, enfim, qualquer área da sua saúde, você coloca qualquer área e você... Em qualquer uma dessas áreas da sua vida, você precisa abordar situações, você enfrenta problema. Mas se você entrar em um problema sem uma confiança para resolver, você não vai resolver. Por isso que eu digo que a confiança é a chave para o sucesso em qualquer área. Quando eu faço coaching de pessoas, eu digo a elas, olha, uma coisa, eu te disse muita coisa, mas faça somente aquilo que você acredita. Porque se você não acreditar, você não vai fazer com o seu melhor empenho, com todo o seu esforço para dar certo. E fazer sem todo o empenho, sem toda a dedicação, é melhor nem começar, porque não vai sair o melhor possível. Então nós temos que praticar a confiança, que é assim que a gente aprende. Imagine uma criança que começa o processo engatinhando, depois ela começa a caminhar, desequilibra, cai, não desiste, vai até se firmar e conseguir caminhar, e depois começa a correr. Então primeiro engatinha, depois caminha e depois corre. Tem até uma expressão muito conhecida aqui nos Estados Unidos que diz: nós temos que andar antes de tentar correr. Temos que aprender a andar antes de correr. Então, a confiança é um fator crucial para ser bem-sucedido. Eu preciso saber a hora de acelerar. Quando nós estamos numa rodovia secundária e vamos entrar numa principal, entramos para adquirir a velocidade da via principal, nós precisamos aquela pista que o documento chama de pista de aceleração. E ao contrário, quando nós estamos saindo da principal para pegar uma secundária de menor velocidade, tem a pista de desaceleração. Então, o que acontece? É a mesma coisa. Tem um momento que eu sinto que eu estou distante, que eu sinto que eu tenho um déficit de confiança e eu preciso acelerar. Acelerar em quê? Em adquirir essa confiança. Como que eu adquiro? Eu procuro chegar mais perto de Deus. Olha, o negócio é o seguinte, né? Deus me dá confiança. Antoine de Saint-Exupéry, ele disse o seguinte: a perfeição não é alcançada quando não tem mais nada a te ser acrescentado. A perfeição, ela é alcançada quando não tem nada mais para ser removido. No nosso caso, vamos dizer o seguinte: eu quero ter mais confiança, eu não vou dizer, Senhor, me dá mais confiança. Senhor, tira a desconfiança. Porque a partir do momento que retirou a desconfiança, sobra a confiança. Tem pessoas que falam, Senhor, me dê humildade. A oração deveria ser, Senhor, tira o meu orgulho. Porque a partir do momento que remover o orgulho, vai ficar o quê? A humildade. Então tem a hora de eu acelerar e tem a hora de eu desacelerar, de ir mais devagar. E tem a hora de eu esperar pacientemente no tempo de Deus. Eu não posso dizer que eu creio, confio em Deus e não aceitar o cronograma dele. Não aceitar o tempo que ele determinou para as coisas acontecerem. E confiança é o que Deus mais busca quando desenvolve não as nossas raízes, o nosso sistema de raiz. É sistema porque há mais de uma raiz, há mais de uma função e elas estão todas trabalhando juntas. Por exemplo, há muito tempo a gente falava, eu vou comprar um sistema de som. Tinha um que iria pegar e ler o disco, tinha a outra parte do sistema que ia fazer
a amplificação do som, tinha uma outra parte que ia fazer a decoração do móvel. A gente não necessariamente, todos nós sabemos como tudo isso funciona, mas o certo é, se colocava um disco e se produzia um som audível. Era um sistema de raízes. Estão buscando os nutrientes, estão gerando a sustentação, estão trabalhando todos em conjunto para o bem daquela própria árvore. Assim sou eu em Deus. Eu preciso confiar em Deus, mas o que me atrapalha é a desconfiança. Porque se eu desconfio, por exemplo, eu estou pedindo uma coisa a Deus e de repente eu começo a cobiçar o que a outra pessoa tem. Quando eu estou cobiçando, eu estou duvidando de Deus. Praticamente eu estou dizendo, não, eu não quero o que o Senhor tem determinado para mim. Eu quero o que o Senhor deu para aquela outra pessoa. A bênção tua é específica. Deus não tem assim tamanho único. Deus faz a customização para cada pessoa e tudo que Ele faz é através de amor. Então, quando eu tenho esse fator desconfiança, eu deixo de cooperar com Deus. Deixo de cooperar com Deus, sim. As pessoas que vinham até Jesus Cristo, ele sempre pedia a elas que faziam alguma coisa. O homem que tinha a mão mirrada, Jesus Cristo disse para ele, estende a sua mão. O que era cego, ele colocou lodo nos olhos dele e disse, vai lavar no tanque de Siloé. O paralítico junto ao tanque Betesda, ele disse, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Ele pedia que as pessoas faziam alguma coisa para a demonstração da confiança nele. E se nós não fazermos isto com a nossa confiança em Deus, nós não estamos cooperando com Deus. A parte dele ele faz, mas o que queremos não acontece porque nós deixamos de fazer a nossa parte, que muitas vezes é simplesmente confiar nele. Há dois elementos básicos no fator confiança. O que é confiança? Confiança envolve intimidade. Poderia explicar e falar muito sobre intimidade, mas vou só dar um exemplo. Há 45 anos atrás, me contaram que quando Billy Graham estava no Brasil pregando a maior lotação da história no estádio do Maracanã, milhares de pessoas fora do estádio assistindo por telão, e no hotel, antes dele pregar, repórteres o estavam entrevistando. E lá no saguão do hotel, um dos repórteres perguntou a ele, Senhor Billy Graham, por que o senhor vem lá dos Estados Unidos, no Brasil, para pregar de um Jesus Cristo que está morto? E quem estava presente disse que Billy olhou para o repórter e disse, Jesus Cristo está morto? Ele disse, ele falou, olha, com todo respeito, eu sugiro ao senhor que nem continue aqui nessa entrevista comigo, porque essa informação aqui ninguém vai querer ler, porque você tem uma informação bombástica na sua mão, que Jesus Cristo morreu. Eu acho que você deveria ir para a redação, imprimir na primeira página do jornal, Jesus Cristo morreu, ele acabou de morrer. Sabe por quê? Isso vai vender o seu jornal, porque se ele está morto, ele deve ter morrido agora, nesses instantes, porque agora há pouco eu estava ajoelhado lá no meu quarto do hotel conversando com ele. Isto é intimidade com Deus. Isso é estar neste contato de quem conhece Deus. E o outro fator é uma dependência. Eu não sou autossuficiente, então eu preciso de Deus para todas as áreas da minha vida. Quando eu aceito essa dependência, que eu dependo de Deus, eu passo a ter uma confiança maior em Deus. E esses dois pontos, intimidade e confiança, é o que Jesus Cristo se referia quando ele disse que deveríamos permanecer nele, como ele no Pai. Um sistema de raízes numa conexão permanente. Como eu e o Pai somos um, que sejamos um com ele. É isso que ele estava falando. Intimidade e dependência. Eu não sei se te surpreende que aquilo que Deus mais quer de nós é também aquilo que o inimigo mais nos ataca. Por quê? Porque se ele nos ataca, aquilo que Deus quer de nós, nós estamos oferecendo a Deus, e o inimigo não quer isso, ele quer causar uma separação. A Bíblia diz, o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, toda batalha espiritual tem no cerne desta batalha o fator confiança, que é onde o inimigo pode atacar. Mas não é a fé. A Bíblia diz que até os demônios creem, mas o fato é a confiança que você tem em Deus. E como é que o inimigo ataca? Ele descobre os nossos maiores medos e anseios
e usa essas áreas de vulnerabilidade para semear desconfiança em nosso coração. Desconfiança no coração de Eva? Não, veja, acho que não é bem isso que ele falou. Acho que ele falou foi desse jeito. A desconfiança, a dúvida, e daí ele procura a sua oportunidade. Fazendo o quê? Com que os filhos de Deus passam a duvidar da confiabilidade de Deus. Fazendo com que os filhos de Deus continuem e confiem em algo que não seja Deus. Começam a oferecer uma opção de Deus alternativo. Eu não sei você, mas eu devo te dizer, para mim um Deus alternativo não serve. Porque um Deus alternativo leva para um céu alternativo. E esse céu alternativo eu ouvi dizer que é muito quente. E eu não quero ir para lá. Eu quero ir para o Deus verdadeiro. É este que eu quero. Então, desde a criação do ser humano, toda destruição, ela veio da recusa da pessoa em confiar em Deus. A pessoa se recusa a confiar em Deus, vem a destruição. E por que Deus permite, então, expor a nossa vulnerabilidade, que é onde o inimigo vem nos atacar? Ele procura expor a nossa vulnerabilidade, por quê? Porque nós podemos confiar em Deus, porque são também os anseios dos nossos corações, estão alinhados com os anseios que Deus tem para a nossa vida. Então não tem segredo entre a gente e Deus. Se a gente tem a confiança dele, o inimigo vai tentar e ele não vai conseguir. Então, se pudermos confiar em Deus, se nós não confiarmos em Deus nas pequenas coisas, nós vamos ter dificuldade em confiar em Deus nas coisas grandes. A pessoa se diz, mas isso aqui é uma coisa muito irrelevante, eu não quero incomodar a Deus com isso. Você começa acreditando em Deus com as coisas pequenas. A Bíblia diz, ninguém despreze o dia das coisas pequenas. E neste slide aqui, eu estou mostrando para vocês, e quero falar um pouquinho sobre o teste de confiança. E da história, vocês podem procurar, está na internet, a história desse cidadão. Ele pegou um carrinho de mão e um cabo de aço foi amarrado de um a outro lado da catarata do Niágara. E ele atravessou o primeiro, levando a sua esposa no carrinho, voltou para o outro lado levando o filho, voltou de novo levando a filha, e em cada lado que ele chegava tinha uma multidão que pulava, jubilante, empolgada, e o cidadão era o mais empolgado de todos ali no meio daqueles. Ele chegou para o cidadão e disse, o senhor acredita que eu posso atravessar novamente para o outro lado? O cidadão falou, não, eu acredito sim. Ele falou, sobe aí no carrinho que eu vou te levar então. Ele falou, não, eu não vou. Eu acredito, mas não confio. E há pessoas que estão agindo assim em relação a Deus. Eu acredito em Deus, mas eu não confio em Deus. Está perdendo o seu tempo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Nós estamos prontos para o teste? Um gigante estava desafiando o povo. E todos os soldados e todos os valentes, ele dizia, dá algum dos seus soldados para lutar comigo. Um jovenzinho chamado Davi, ele chegou para o rei Saul e disse em 1 Samuel 17:37, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Gigante Golias era um filisteu. Davi, ele estava apacentando o rebanho, ele venceu um urso, ele vencera um leão. E aqui ele estava fazendo uma declaração de confiança. O meu Deus que me livrou do urso, que me livrou do leão, vai também me livrar das mãos deste filisteu. O fator confiança. E Davi foi e venceu a batalha. Jesus foi tentado pelo diabo na área da confiança, né? E Jesus preparou sozinho por 40 dias e 40 noites em oração, jejum e oração. Ele desenvolveu esse relacionamento de intimidade, confiança, dependência para com o Pai. E ele venceu o diabo com o quê? Com a confiança. Ele confiava tanto que não houve espaço para o diabo criar sequer uma brecha de dúvida. O que Jesus estava dizendo para ele é, eu confio em Deus e não vou desconfiar dele para confiar em você. Quer na minha própria força ou testando a Deus. Não teve oportunidade para ele porque Jesus confiava em Deus. Nesse outro slide eu quero mostrar para vocês como funciona. Dependência, intimidade, e vejam que ela está provendo o equilíbrio para a prova de confiança e para a fé. Podem olhar para esse slide e
e vão chegar também a essa conclusão. E cada um de nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. A experiência de uma outra pessoa não serve para mim. Por exemplo, a Bíblia diz em João 10:3, assim: as suas ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Tem um aprisco. As ovelhas ficam todas misturadas, ovelhas de vários apacentadores. Mas chega o apacentador número 23, por exemplo. E ele chega na porta e ele dá o grito chamando as suas ovelhas. Elas estão todas misturadas. Ele pode ter 100 no meio de 10.000 ovelhas ali. As 100 dele vão reconhecer a voz dele e vão sair ao encontro dele. Nós temos uma intimidade com Deus, nós conhecemos então a voz de Deus. Mas espera aí, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Deus fala através da Bíblia. Deus fala através de uma pessoa que dá um recado para você. Pode haver muitas formas que não a voz fisicamente que você ouve pelo teu ouvido, como reconhecendo a voz de Deus. Mas as ações de Deus, a voz, a face e o caráter, nos permite ter uma confiança. Ninguém pode ver a face de Deus, mas a voz de Deus, Ele deixou a sua palavra, e o caráter de Deus, nós temos vários pontos na Bíblia. Porque, deixa eu dizer para vocês, por que eu estou falando de caráter? Quando a gente conhece o caráter de uma pessoa, a gente sabe o que esperar. Já ouviram muitas vezes a pessoa dizer, mas daquela pessoa, eu não esperava nada diferente disto. Não é? Porque conhece o caráter da pessoa. Primeira coisa no caráter de Deus, Deus não mente. Tito 1 e 2, Paulo escreveu: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. O Deus que não mente, Paulo falou. Essa é uma coisa do caráter de Deus. Segunda coisa no caráter de Deus, é um pai perfeito. Lucas 11, de 11 a 13. Qual pai do meio de vocês, se um filho pedir um peixe, em lugar disso vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Deus sabe das nossas necessidades, e deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre digo, eu sou muito grato porque Deus não me deu tudo que eu pedi. Ele me deu tudo que Ele quis me dar, e é muito melhor do que eu podia pedir ou pensar. A outra coisa no aspecto do caráter de Deus, Deus não é inconstante. A Bíblia diz em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombras inconstantes. Então, Ele é constante, Ele não varia. Ele não é que você fala com Ele e fala, não, acho que eu não falei isso, não foi bem isso, você me entendeu errado. Deus é constante. A Bíblia diz, fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Uma quarta coisa no caráter de Deus, que Ele é amoroso. Salmo 13:5. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Confiando no amor de Deus. Quinto, Deus é fiel. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nem os abandonará. Deuteronômio 31:6. O que estamos falando? Deus é onipresente, Deus é onisciente. Não existe lugar algum que você vai estar e vai dizer, Deus não estava lá comigo. Você pode ir para o lugar pior que existir, terrível, fora da vontade de Deus. Ele está lá, Ele está vendo. Não vou dizer que Ele vai estar te protegendo se você está fazendo coisa errada. Então não há um só lugar que Deus não esteja contigo, nem coisa alguma que você possa fazer que Ele não saiba. Então Deus está presente física e emocionalmente. No Salmo 139 diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanta, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, põe Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá.
O que eu estou dizendo? Em conclusão, haverá situações que Deus te submeterá ao teste da confiança, que provavelmente, durante o teste, você vai ter aquele sentimento: será que Deus está pelo menos por perto aqui? Ou será que Ele me abandonou? Deixa eu dizer a resposta para você. É uma frase que eu acabei de dizer. Não há um lugar sequer em que Deus não esteja contigo, nem coisa alguma que você possa fazer ou dizer que Ele não saiba. Ele te conhece muito melhor do que você mesmo e por esta razão você pode confiar em Deus. Eu quero dizer a você, quero te desafiar: confie em Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele e Ele tudo fará. Há uma música que o refrão dela diz assim: confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, a negra nuvem passará. Ou não duvides, mas confie em Deus. Eu quero te desafiar a partir de hoje a você voltar para a sua casa consciente de que você tem uma confiança intrínseca em Deus. Que você, com esta confiança, você está dando a si mesmo, a oportunidade de ser ajudada por Deus. De parar de rodar em círculos na sua vida, mas caminhar ao encontro do objetivo que Ele traçou para você. Que Deus abençoe os nossos corações nesta manhã. Muito obrigado por me ouvir. Eu quero convidá-los a que curvemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos e vamos orar a Deus nesse instante.